Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida, a esta serie de webinars de proyectos exitosos del programa de cooperación Iberarchivos. Hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a un gran equipo de trabajo que nos va a trasladar hasta Portugal y que nos va a invitar a conocer a profundidad el desarrollo del proyecto llamado Podem os Oceanos Salvar-nos, Organização, Preservação, Accesso e Valorização do Arquivo de Comissão Mundial Independiente para os Oceanos, o Contributo Iberoamericano para Sustentabilidade dos Oceanos. Para hablarnos a profundidad sobre este gran trabajo realizado en Portugal por este equipo de profesionales, para hablarnos de cómo fue el desarrollo, en qué consistió, la importancia de este fondo documental, el impacto que ha tenido y claro, si tienen proyectado inclusive realizar más proyectos, pues hoy tenemos a dos de los colaboradores, a dos de las personas del equipo de trabajo que desarrollaron. Es Felipe Guimarães da Silva, es director ejecutivo de la Fundación Mário Soares María Barroso. Y también tenemos a su compañera y colaboradora, Catarina Santos, arquivista de la Fundación Mário Soares María Barroso. Les quiero dar la más cordial bienvenida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cindy. Pues un placer contar con su colaboración y sin más dilaciones, pues les dejo el micrófono, les dejo la palabra para que nos cuenten. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Filipe? Sim. ¿Sí? Sim, Un vamos. placer. Muito obrigado. Antes de mais, um bom dia a todos, em particular saudando especialmente o programa Iberarquivos, mas também todos os que nos acompanham também nas redes sociais, de vários pontos do globo, em particular da Iberoamérica, profissionais, representantes de instituições também. Enfim, cabe-me a mim, Filipe, diretor executivo da Fundação Mário Soares Maria Barroso, apresentar um pouco o trabalho que desenvolvemos no âmbito da convocatória do programa Iberarquivos no ano 2020. Como assim diz, já teve a oportunidade de explicar, de apresentar, nós trabalhamos um projeto que se intitula Podem os Oceanos Salvar-nos, e eu darei conta um pouco daquilo que foram não só os resultados, mas antes de tudo as motivações, o desenho desta mesma proposta, em que medida é que a proposta foi, no fundo, desenhada e adaptada também às condições que o Iberarquivos exige, e, portanto, falarei sobretudo desta componente, enquadrando a atividade deste projeto no âmbito daquilo que é o trabalho que a Fundação Mário Soares Maria Barroso tem vindo a fazer no plano dos arquivos, mas também dando 2 ou 3 notas sobre as figuras que tutelam ou que estão sobretudo presentes nestes arquivos, quer a figura de Mário Soares, quer a figura de Mário Ruivo, que terei a oportunidade de aprofundar. Comigo está a Catarina Santos, que é arquivista na Fundação, com uma larga experiência na organização e tratamento de arquivos, em particular de arquivos pessoais, e que no fundo poderá depois, irá aprofundar os detalhes mais técnicos daquilo que foi o processo de trabalho que conduziu aos resultados que estão já disponibilizados, quer no site do Iberarquivos, quer também no site da Fundação, e que teremos a oportunidade de explicar e eventualmente discutir ao longo desta sessão. Eu vou partilhar a tela, preparamos uma apresentação para ir acompanhando em termos visuais, no fundo, esta intervenção. Enfim, o título é este que aqui está, é um título demasiado longo, percebemos rapidamente, mas é um título que aponta para diferentes dimensões do projeto. A primeira, que é uma dimensão eminentemente social, cívica, que é esta de Podem os Oceanos Salvar-nos. É um projeto que é de natureza técnica, tratamento, mas também tem uma preocupação de sensibilização da comunidade ou das comunidades para a questão das alterações climáticas e, sobretudo, para a forma como os oceanos e a sua gestão têm vindo a degradar-se continuamente, a partir de um arquivo, que é o arquivo da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, uma estrutura que veio a ser sediada na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, e que depois o arquivo veio também a ser depositado, e portanto estamos a falar de um arquivo relativamente grande, com a Catarina depois dará os dados técnicos, mas centenas de unidades de instalação, de pastas, que se encontrava praticamente por explorar, ou por tratar, do ponto de vista arquivístico,
mas que também do ponto de vista da investigação era uma temática que estava, no fundo, marginalizada ou pouco conhecida da comunidade académica e científica, quer em Portugal, quer no contexto internacional. Enfim, o projeto foi financiado, como eu disse, pelo programa Iberarquivos, foi executado entre julho de 2021 e fevereiro de 2022, mas é importante, sobretudo, realçar a equipa que foi responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos, uma equipa maioritariamente composta por recursos humanos da própria Fundação Mário Soares e Maria Barroso. Aqui temos nesta sessão a Catarina Santos, arquivista, a principal, no fundo, responsável, gestora técnica do projeto, mas também o António Coelho, responsável por toda a atividade relacionada com a produção digital ou com a digitalização de documentos, no essencial documentos, também algumas fotografias. Também o Guerreiro, no fundo, que acompanha na Fundação o desenvolvimento digital, a gestão das nossas plataformas de gestão de arquivos e de difusão desses mesmos arquivos. O Pedro Marcos Gomes, que é investigador na Fundação e que fez, no fundo, o acompanhamento científico ao nível da produção de conteúdos. E Holanda Adrião, toda a componente de gestão administrativa e financeira. E deixaria por último, no fundo, o João Salsinha, que foi o arquivista que teve especificamente dedicado aos trabalhos técnicos no âmbito deste projeto e que foi contratado através do financiamento Iberarquivos para, durante o período de execução do projeto, poder, no fundo, trabalhar esta documentação. Mas estamos a falar de um programa que é um programa muito vasto, que procura, sobretudo, colocar em comum boas práticas entre profissionais de arquivos, de instituições de património de diferentes regiões do mundo, em particular do contexto ibero-americano. E, no fundo, a nossa resposta foi também no sentido de assumir que este projeto estava alinhado com uma das linhas de ação do programa, que é esta que aí está, de promoção do património arquivístico comum como fortalecimento da identidade cultural ibero-americana, e para isso entendemos que havia 3, 4 dimensões deste arquivo e do projeto que nos propusemos fazer, que poderiam ser, no fundo, uma mais-valia ao responder a este desafio. A primeira, que estamos a falar de documentação que é relevante, do ponto de vista não só patrimonial, mas sobretudo científico, para a compreensão da história contemporânea deste contexto, no fundo, de geografia ibero-americana, em particular de países como o Brasil, Chile, Costa Rica, México, Espanha e Portugal, que são os países que estão representados porque participam diretamente na atividade da Comissão Mundial Independente para os Oceanos. Em segundo, porque estamos a falar de um património comum, os oceanos são também um importante património e queríamos trabalhá-lo sobre esta natureza. Porque este arquivo, no fundo, é também, pode ser um contributo importante para percebermos as lógicas geopolíticas e, sobretudo, diplomacia científica que, nos anos 90 e daí para a frente, no fundo, marcaram a atividade no âmbito da gestão dos oceanos, e porque tínhamos também aqui, no fundo, a relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que, no fundo, que nos une e que é também uma agenda mobilizadora plano das instituições de cultura, ou pelo menos no nosso entendimento deveria ser. E há aqui uma tripla oportunidade, essencialmente. A primeira, obviamente, o facto de a Fundação ter à sua guarda os arquivos da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, mas também os arquivos do próprio Mário Ruivo, que são complementares, estão cá depositados. O facto de, à data do desenho deste projeto, desta candidatura, estarmos a celebrar ou a evocar os 25 anos desde a constituição desta comissão, da CMIO, e porque também à data, no fundo, prevista da apresentação dos resultados, o ano em que agora estamos, 2023, estarmos também, no fundo, a celebrar, a evocar, a lembrar os 25 anos da principal publicação que surgiu da CMIO, que foi o seu relatório, e que teremos a oportunidade ainda mais para a frente de compreender um pouco melhor. E, no fundo, depois todo o enquadramento desta oportunidade em torno das Nações Unidas, não só, como eu referi, a Agenda 2030, ou os ODS, mas também o facto das Nações Unidas terem determinado que entre 2021 e 2030 estaríamos, no fundo, na década das ciências e do oceano para o desenvolvimento sustentável. E, no fundo, este arquivo da CMIO é um arquivo que trata também, do ponto de vista científico, das questões relacionadas com a oceanografia, com a gestão dos oceanos, com as ciências e tecnologia dos oceanos, com os aspectos jurídicos, mas também com os aspectos
da participação cívica nesse mesmo fenómeno. E, portanto, entendemos que estavam aqui reunidas as condições para este ser um projeto, no fundo, também alinhado não só com aquilo que são as exigências, os objetivos do programa Iberarquivos, mas também com objetivos mais globais, nomeadamente no âmbito das Nações Unidas. E, portanto, os objetivos que nós propusemos estabelecer são, enfim, básicos, eles estão respondidos diretamente no próprio título do projeto, mas aqui elencaria 3. Primeiro, estimular o desenvolvimento das atividades de investigação. Não se trata apenas de organizar o arquivo por organizar o arquivo, não é um fim em si mesmo, é no sentido de garantir que mais investigadores, mais pesquisadores, mais pessoas podem aceder, consultar e fazer investigação a partir deste nosso trabalho. Aquilo que vos posso já adiantar é que temos em Portugal, já na sequência deste trabalho, uma tese de mestrado na área da comunicação de ciência, que se foca precisamente sobre um dos aspectos desta comissão, que tem a ver com a relação da ciência e da sociedade, e, portanto, se este projeto não existisse, se este financiamento não tivesse existido, muito dificilmente teríamos a possibilidade de ter já, à data de hoje, uma tese praticamente a ser defendida. Por outro lado, destacar o papel da Iberoamérica para a gestão democrática dos oceanos. Como verão, esta comissão independente tinha uma composição muito diversa, muito plural, que reunia países da Iberoamérica, e o que nós queríamos era também perceber, do ponto de vista documental, qual o contributo, se passam, do ponto de vista documental, se são atores relevantes, se não são tão relevantes quanto isso, se a invisibilidade que tantas vezes associamos aos arquivos é também, de certa forma, percebida nesta relação geográfica, nesta relação geopolítica, e, por outro lado, demonstrar a mais-valia das instituições culturais para os estudos oceanos, porque, no fundo, também consideramos que não é possível fazer a investigação e estudar, no fundo, estas matérias no plano da história, da ciência política, da sociologia e de outras áreas, inclusive mais no domínio das ciências naturais, se não considerarmos muita documentação que ainda existe em muitas instituições culturais, não só em Portugal, mas em muitos outros países. Os resultados que, no fundo, que procuramos obter e que obtivemos são os que aqui estão, de certa forma, discriminados muito resumidamente, e que a Catarina depois vai detalhar. Em primeiro lugar, a criação de um arquivo, ou a disponibilização online deste arquivo, que colocamos no nosso arquivo digital, a Casa Comum. Estamos a falar de mais de 5.000 imagens, nós na altura propusemos 4.000 imagens, objetos digitais. Suplantamos esse objetivo, mais de 5.000 imagens que estão disponibilizadas, e, no fundo, com este objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento. Também propor um guia de boas práticas de digitalização para partilhá-lo com as instituições culturais e com os profissionais associados ao programa Iberarquivos, no sentido de demonstrar como é que também em Portugal e mais concretamente na Fundação estamos a apostar muito na digitalização aplicada ao património cultural. Há um conjunto de especificidades que mais à frente abordarei. E, no fundo, também responde a estes 2 desafios do programa Iberarquivos, de promover o impacto positivo no desenvolvimento de competências e a inovação no tratamento arquivístico. E, em terceiro lugar, a criação de um guia de pesquisa, de um guia de apoio à investigação, que, no fundo, traduz ao nível de conteúdos aquilo que são os recursos arquivísticos que tratamos ao longo deste projeto, e, no fundo, é também o nosso contributo para a investigação. A inspiração, uma vez mais, é a inspiração do nosso patrono, Mário Soares, que nos dizia que a chave do próximo século, isto estamos a falar do século XX para o século XXI, seria, não duvidável, a solidariedade, e, no fundo, os oceanos inscreviam-se nessa mesma chave. E tem que ver com o futuro das nossas gerações e que não podia ser adiada porque não há tempo a perder, e, portanto, nós entendemos que também não havia tempo a perder e que este arquivo precisava urgentemente de ser tratado e de ser conhecido. Portanto, este é um projeto que foi desenvolvido na Fundação Mário Soares de Maria Barroso. Algumas notas muito rápidas para percebermos porquê na Fundação Mário Soares de Maria Barroso. É uma fundação privada de utilidade pública que foi criada em 1996 por Mário Soares, uma figura determinante do ponto de vista político, mas não só em Portugal, primeiro-ministro, presidente da República, enfim, assumiu praticamente todos os cargos possíveis no quadro político português e também
internacional, em particular europeu. Ele criou a Fundação essencialmente para ser uma casa de cultura entendida do ponto de vista clássico como património documental, arquivos, bibliotecas, museu, mas também de uma cultura cívica e democrática, sobretudo inspirada naquilo que foi o seu próprio percurso de vida, de combate a uma ditadura que tivemos em Portugal durante 48 anos, mas também de afirmação e de construção de uma democracia da qual Mário Soares foi, digamos, um dos principais protagonistas. São 3 características de Mário Soares que ajudam a perceber, no fundo, também esta fundação. Mário Soares foi alguém que leu muito desde muito cedo e, portanto, só por isso tem uma biblioteca estimada em cerca de 80 mil livros. Foi alguém que escreveu sempre, portanto, são centenas de livros, os textos que Mário Soares publicou e que guardou tudo. Todos os papéis, todos os documentos ao longo da sua vida foram praticamente guardados quase religiosamente e que permitem que a Fundação tenha um arquivo só sobre a figura de Mário Soares, com mais de 1 milhão de documentos. E, portanto, a Fundação foi criada em boa medida para acolher esse arquivo pessoal, simultaneamente político, de Mário Soares. Logo em 96, entre 96 e 98, aquilo que Mário Soares queria era que em vida esse arquivo fosse aberto e que fosse utilizado por todos, e a forma de o fazer foi digitalizar em massa essa mesma documentação. E, portanto, é uma fundação que tem esta missão de promover uma cultura cívica democrática e de preservar e divulgar a memória histórica de Portugal contemporâneo, mas também da relação que Portugal teve com um conjunto de outras realidades, não só das antigas colónias, mas o mundo em geral. E, portanto, reunimos na Fundação um importante património que designamos aqui de património da liberdade e da democracia, porque é um património que reúne um conjunto de arquivos, não só de Mário Soares, mas de muitas outras figuras que com ele combateram o Estado Novo, que lutaram pela liberdade opondo-se a um Estado ditatorial, mas que depois, já em período democrático, construíram essa liberdade através de um regime pluralista e, no fundo, também democrático. E são, no fundo, um conjunto de outros arquivos que temos presentes na Fundação Mário Soares de Maria Barroso, que estão associados aos principais períodos históricos do século XX português, da República, do Estado Novo, da democracia, mas também há um conjunto de agentes, sobretudo no plano da lusofonia, que lutaram, no fundo, pela autodeterminação de um conjunto de territórios e que se salienta, em particular, o arquivo de Amílcar Cabral, por exemplo, ou também o arquivo de Mário Pinto de Andrade. É um arquivo, um conjunto de arquivos que tem esta matriz, uma matriz de resistência. Mário Soares dizia e orgulhava-se de dizer muitas vezes que a PIDE, que é a Polícia Política no Estado Novo, nunca conseguiu apanhar qualquer papel que ele escondia e, portanto, é também um arquivo, no fundo, de clandestinidade, se quisermos, e é esta matriz que Mário Soares, no fundo, colocou neste mesmo arquivo. São mais de 150 os arquivos que temos cá depositados, essencialmente arquivos privados, de natureza pessoal, com alguma dimensão, em alguns casos, institucional, como este da CMIU, que é uma rara exceção no panorama dos arquivos da Fundação, e as temáticas são sobretudo estas que estão aí classificadas entre a resistência e a liberdade, 2.500 metros lineares de documentação, sobretudo textual, iconográfica, bidimensional, alguma tridimensional, que vai desde o final do século XIX até ao início do século XXI, mas que abarca sobretudo o século XX, a segunda metade do século XX. Tem a Fundação, para além daquilo que eu já referi deste arquivo Mário Soares, que deu, no fundo, esteve na raiz da sua constituição, trabalhou também desde sempre no âmbito da digitalização e, em particular, no plano da cooperação internacional, no sentido de resgatar e garantir que arquivos relacionados com a memória da resistência e a memória da liberdade de outros territórios, como Angola, São Tomé, Moçambique, não fossem perdidos, e houve aí um grande trabalho de cooperação que está expresso, sobretudo, a partir dos anos 2000 até 2010. A Fundação também criou um arquivo digital, a Casa Comum, que já irei falar brevemente, que no fundo acolhe todos os arquivos que são digitalizados e que de certa forma ganham vida numa plataforma digital específica, que está alinhada também com um conjunto de iniciativas internacionais, em particular europeias, como por exemplo a Europeana, e neste momento temos mais de 1.600.000 objetos digitais na Casa Comum, com visualizações de cerca de 1 milhão por ano, que é, digamos que, bastante significativo para uma instituição como a nossa, que é, uma vez mais, privada. Uma nota sobre as mais-valias ou o contributo que a Fundação entendeu dar também no plano do Iberarquivos ao desenvolver este projeto, no fundo foi colocar
no projeto das nossas principais forças. Por um lado, a digitalização. A Fundação tem um grande know-how, experiência na digitalização de património cultural. Temos um recurso humano só dedicado a estas questões. Fazemos tudo internamente com equipamento fotográfico para digitalização, sobretudo a documentação 2D. Adotamos, implementamos, somos eventualmente as poucas instituições em Portugal que aplicam normas internacionais para a digitalização de património cultural e que também, por essa medida, nos distingue face a outras instituições. E também criamos recentemente, no âmbito da Associação Portuguesa de Profissionais de Arquivo, Documentação, de Informação, a BAD, um grupo de trabalho sobre a digitalização do património cultural. Portanto, dá conta daquilo que tem sido o esforço e o papel da Fundação no plano nacional, nesta fase, sobre as questões da digitalização do património cultural. Por outro lado, a questão da pesquisa e investigação. A Fundação tem historicamente trabalhado com muitos centros de investigação, universidades, para garantir que o conhecimento arquivístico é também transformado ou transportado em conhecimento de base científica, no sentido mais da produção de investigação na área da história, das ciências sociais e humanas em geral, e portanto este projeto também foi um exemplo disso mesmo, em que procuramos criar recursos educativos abertos para investigadores, mas também para o público escolar. Já veremos como é que isso foi feito, e a disponibilização, uma vez mais, através da Casa Comum, em que neste momento temos mais de 5.000 imagens, mais de 1.000 documentos relacionados com parte deste arquivo da CMIO. Quase a terminar, isto era um bocadinho para dar alguns exemplos práticos que estamos a falar, à esquerda e à direita. À esquerda, neste caso, uma destilação que foi feita sem qualquer parâmetro de reprodução digital no âmbito das boas práticas. À direita, que já, no fundo, teve essa aplicação, um conjunto de elementos que se perdem. No fundo, dizer-vos que estes parâmetros permitem que o digital seja um documento mais próximo daquilo que é original. Portanto, a autenticidade é otimizada quando aplicados estes parâmetros, estas boas práticas. Esta informação será disponibilizada depois também para arquivos e para toda a comunidade. Para quase a terminar, para passar à Catarina, para não me estender muito mais no tempo, dar aqui algumas notas sobre a Comissão Mundial Independente para os Oceanos, destacando em particular o papel de duas figuras, Mário Soares e Maria Barroso. Mário Soares, do ponto de vista político, é a faceta que lhe é mais reconhecida e que também no âmbito da CMIO foi aquele mais exerceu. Estamos a falar de Mário Soares, no período em que a CMIO é lançada ou desenhada, é Presidente da República em Portugal, que define, do ponto de vista político, a centralidade dos oceanos. A ideia de Mário Soares era de fazer regressar Portugal ao mar, ao desígnio do mar, que já vinha do ponto de vista histórico também à época da expansão, dos descobrimentos portugueses, e portanto o programa de política de Mário Soares para a presidência tem também esta centralidade dos oceanos, e tem no fundo esta colaboração e esta amizade de longa data com o Mário Ruivo. O Mário Ruivo é um importantíssimo cientista em Portugal, biólogo, especialista na área dos oceanos, da oceanografia, mas tem também uma atividade política militante muito importante, sobretudo no período da oposição ao Estado Novo. É aí que Mário Soares e Mário Ruivo se conhecem, e que ajuda também a explicar a razão de ser, no fundo, da constituição desta comissão e do facto dos arquivos estarem na Fundação. Ambos estiveram exilados, Mário Soares em França, Mário Ruivo em Itália. Muitas vezes a oposição não comunista, sobretudo socialista, à qual Mário Soares pertencia, foi um dos principais protagonistas. Teve em Mário Ruivo um grande colaborador e amigo, acolhendo em Itália muitos dos exilados políticos portugueses. Mário Ruivo desempenhou depois, no regresso a Portugal, já após o 25 de Abril, também um conjunto importante de cargos políticos, governativos, como secretário das Pescas, ministro dos Negócios Estrangeiros em governos provisórios, mas sobretudo está associado a um conjunto mais amplo de atividades no plano nacional e internacional, em organismos de gestão das políticas públicas dos oceanos, nomeadamente no âmbito da Unesco, a Comissão Oceanográfica Internacional e uma série de outras instituições. E, portanto, ajuda também a explicar que, à data da constituição da CMIO, em 95, tanto Mário Soares, do ponto de vista político, como Mário Ruivo, do ponto de vista científico, técnico, político, são figuras reconhecidíssimas no plano internacional sobre estas matérias. Mas importa dizer que a CMIO não surge por si só por ação de Mário Soares e Mário Ruivo, nem só em 95, há aqui um conjunto de antecedentes à escala internacional que importa conhecer. Eu não vou aqui explorá-los porque não temos tempo, mas no fundo dá conta de um conjunto de grandes momentos
marcos à escala global, que no fundo ditam, no fundo, esta cronologia, desde os anos 60 até aos anos 90, no fundo, da criação de grandes organismos internacionais de gestão da relação das políticas públicas dos oceanos, também a questão dos oceanos e da água como um direito público, e é importante também do ponto de vista jurídico esta evolução, e depois mais, aproximando-se do início da Constituição da CNMIO, a possibilidade de Portugal vir a acolher a grande exposição internacional, a Expo, nos anos 90 e 98, e a oportunidade de fazer coincidir essa iniciativa com, no fundo, a concentração da temática dos oceanos. Para terminar esta parte da apresentação, dizer mais 2 ou 3 notas. A primeira, no fundo, dar-vos conta do que é a CNMIO, como é que foi criada, ou como é que funcionou, o que é que fez. Eu já tive a oportunidade de dizer que foi criada em 95, mais concretamente em dezembro, em Tóquio, na sequência de uma proposta que foi apresentada pela Delegação de Portugal junto da Comissão Oceanográfica Internacional para a organização de uma conferência internacional sobre o mar. Deve-se sobretudo à ação política de Mário Soares e também técnica científica e também política de Mário Ruivo, que conseguem, para além deste apoio da COI, também o apoio do secretário-geral das Nações Unidas, à altura o Boutros Ghali, e da Direção-Geral da Unesco, do seu diretor-geral, do Frederico Maior. A CNMIO foi constituída com esta finalidade de contribuir para alargar a consciência mundial, quer quanto ao papel dos oceanos para a nossa sobrevivência, se quisermos, quer também para a importância da gestão racional deste espaço que são os oceanos. É uma comissão que é caracterizada pela independência do poder político governamental. Ela, no fundo, segue uma linhagem de comissões independentes iniciadas ainda por Willy Brandt e depois tiveram também a Olof Palme, enfim, com outras comissões como a Brundtland para as questões da paz, do desarmamento, dos direitos humanos, e que foram marcantes, sobretudo nos anos 80 e nos anos 90, porque foram importantes alertas e apelos para questões mundiais, globais, que não tinham fóruns de discussão, no fundo, práticos, e esta é uma comissão que surge nessa linha, que agrega mais de 40 personalidades políticas e científicas, com ligação a esta questão dos oceanos, procura também ter aqui uma diversidade na representação geográfica, daí a presença de muitos países do contexto ibero-americano, e que esteve instalada a sua presidência em Lisboa e um secretariado em Geneve, na Suíça, e portanto aquilo que também nós trabalhamos foi sobretudo a componente da arquivista que está cá na Fundação Mário Soares e Maria do Rosso. Para fechar esta parte, dizer-vos que a CNMIO, no fundo, produz uma série de resultados, que a Catarina irá depois também trabalhar, e que dá conta desta continuidade da CNMIO. Os seus resultados são importantíssimos, o relatório que publica é decisivo e é, aos dias de hoje, ainda muito atual, por força também da não aplicação de muitas das suas recomendações, logo veremos quais, mas dá conta que esta questão dos oceanos, que tem ganho, no fundo, uma nova centralidade também do ponto de vista das políticas públicas internacionais, é muito devedora deste trabalho da CNMIO, e queria realçar este ponto, 25 anos depois, 26, 27 anos depois, o que é que importa fazer e em que medida é que este arquivo da CNMIO, que foi parcialmente trabalhado, poderá também ser um contributo para conhecer e para estudar e para colocar em prática muitas das suas recomendações. Mas para nos falar um bocadinho mais daquilo que foi o processo de trabalho específico, técnico, que ao longo destes meses nós desenvolvemos na Fundação, passaria a palavra aqui à Catarina, que dará conta de todos estes pormenores. Catarina, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Já estão a ver o meu ecrã? Sim. Sim, ok. Bom, então, eu vou partilhar com vocês um pouquinho daquilo que foi o desenrolar deste projeto do programa Iberarquivos, as suas diversas etapas e, nomeadamente, também alguns desafios que se colocaram. Este projeto, como o Filipe já mencionou, decorreu entre julho de 2021 e fevereiro de 2022, ou seja, ao longo de 8 meses. O objetivo geral era de preservar e dar acesso aos documentos que constituem a memória da CNMIO,
mas o seu principal foco foi, portanto, identificar e recuperar dentre as entidades gerais da Comissão os membros de países ibero-americanos, como o Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, México e Portugal. Bem, antes de se começar o tratamento de qualquer arquivo, temos que ter sempre no nosso horizonte que, idealmente, antes de começarmos, que devemos identificar e contextualizar este arquivo, ou seja, sabermos, aferirmos a sua estrutura orgânica funcional, identificarmos as entidades coletivas, as entidades individuais, que pessoas é que pertenciam e que funções é que desempenhavam. É também sempre necessário fazer uma cronologia das atividades, dos eventos, no caso da Comissão, e bem assim a biografia tanto da organização como, idealmente também, a nota biográfica dos elementos, que mais uma vez no âmbito deste programa levou um destaque bastante grande para as entidades ibero-americanas. Bom, o Filipe já vos apresentou a Comissão assim em termos gerais, agora vamos descer aqui um pouquinho mais alguns pormenores. A Comissão Mundial Independente para os Oceanos era composta por 5 órgãos: a Presidência, a Assembleia, o Comitê Executivo, um Conselho Fiscal e um Secretariado em Genebra, que contava portanto, com 48 pessoas, ou seja, entre as quais, dessas 48 pessoas, 33 eram membros que compunham a Assembleia, e depois também existia na Comissão, portanto foram criados 6 grupos de estudo que integravam 44 pessoas, sendo que os presidentes desses grupos de estudo eram obrigatoriamente membros da Comissão, e sendo os restantes elementos, relatores e especialistas externos, então, que não constavam na orgânica da Comissão, mas sim, portanto, na orgânica dos grupos de estudo. A Assembleia era o órgão máximo de definição das orientações políticas que presidiam a atividade da Comissão e era um órgão de deliberação sobre as questões sobre as quais o Presidente ou o Comitê Executivo desejassem ouvir os seus membros. Portanto, eram o órgão principal, vamos lá, e só para vos dar uma ideia da quantidade de pessoas que integravam a Comissão, eram no total 92 pessoas, contando com toda a orgânica e com as pessoas dos grupos de estudo, 92 pessoas que representavam diferentes geografias, diferentes disciplinas, o que acrescentou a esta organização um certo grau de complexidade e depois também, portanto, à medida que se organizavam os seus eventos, bastante burocracia. Os grupos de estudo, portanto, como eu já referi há pouco, a Comissão criou 6 grupos de trabalho com o objetivo de estudar um conjunto de temas relacionados com o oceano, cujos relatórios constituem a base de formulação dos capítulos do relatório final. Uma das características essenciais destes grupos de estudo era a sua abordagem, era uma abordagem interdisciplinar e pluridisciplinar, ou seja, as disciplinas funcionavam em conjunto umas com as outras, portanto, cada um destes grupos de estudo talvez carregue de uma determinada perspectiva, mas os temas que foram tratados pelos grupos de estudo eram absolutamente transversais a todos os grupos de estudo e a sua distribuição no relatório final, portanto, às vezes é um pouquinho difícil perceber nos capítulos do relatório final qual é que foi até o grupo de estudo que mais contribuiu, porque todos acabaram por contribuir para todos os capítulos. Ou seja, temos temas como a aplicação da Convenção para o Direito do Mar, a equidade, a interação entre cientistas, decisores e cidadãos nos processos de tomada de decisão, a literacia sobre o oceano, a partilha de tecnologia e benefícios da exploração do oceano, a governação eficaz do oceano, são temas que são transversais, são possivelmente abordados de perspectivas diferentes por todos estes grupos. Os grupos de estudo reúnem entre Lisboa e Genebra, de outubro de 96 a maio de 97. É de referir, no âmbito deste projeto, portanto, é de destacar sobretudo os grupos de estudo em que contam com elementos ibero-americanos, como é o caso do primeiro, Estrutura Jurídica e Institucional, cujo presidente Luís Filipe Macedo Soares é do Brasil.
O quinto grupo de estudo sobre as questões Norte-Sul, que conta com especialista externo Manuel Tel do México, e o último grupo de estudo Consciencialização e Participação Públicas, que conta com a especialista externa Maria Eduarda Gonçalves de Portugal. Quanto às sessões plenárias, bom, a Comissão desenvolvia múltiplas atividades, como, por exemplo, as reuniões dos grupos de estudo, as reuniões do Comitê Executivo, as missões ao estrangeiro do Presidente e do Coordenador da CNIL, e também, portanto, a Comissão também realizou um total de 7 sessões plenárias, entre dezembro de 95 e setembro de 98, durante as quais os relatórios dos grupos de estudo eram apresentados, discutidos e aprovados, juntamente com outros documentos de referência. A primeira sessão plenária ocorreu em Tóquio em dezembro de 95, já como o Filipe também referiu, foi uma sessão de lançamento da Comissão, em que foram datados os objetivos e os termos de referência e foi analisado o programa de trabalhos da Comissão. A segunda sessão plenária, que aconteceu no Rio de Janeiro, em julho de 96, organizada por um dos vice-presidentes brasileiros da Comissão, José Israel Vargas, onde foram ponderados os 4 temas principais e igualmente se escolheram, portanto, mais 2 temas, ou seja, tinham os temas principais que já tinham sido identificados, que era a estrutura jurídica e institucional, utilizações para fins pacíficos, economia dos oceanos e ciência e tecnologia, e acrescentaram-se, entretanto, mais 2 temas, consciencialização pública e parceria e solidariedade. A terceira sessão plenária decorreu em Roterdão, em novembro de 96. Nesta sessão de Roterdão discutiu-se já o relatório do primeiro grupo de estudo sobre questões jurídicas e institucionais, analisou-se a organização também dos restantes grupos de estudo e considerou-se a estrutura e a orientação estratégica do relatório final. Aconteceu também a sessão seguinte em Rhode Island, em junho de 97, durante a qual os membros da administração americana se comprometeram, portanto, a ratificar a Convenção pelo Direito do Mar, também foi um momento bastante importante. A quinta sessão plenária decorreu na cidade do Cabo em novembro de 97. É uma sessão que ficou marcada pelo discurso de abertura de Nelson Mandela, que advogava uma política oceânica assente no primado das pessoas e do seu bem-estar a longo prazo, e que foi considerado como um dos textos de referência da Comissão. Foi também durante esta sessão plenária que se discutiu o primeiro projeto do relatório final e se criaram, portanto, os 2 grupos para a redação deste relatório. Houve uma sessão extraordinária em Rabat para a conclusão da discussão do relatório e também para a revisão do projeto de declaração de Lisboa e, por fim, estes documentos vieram a ser apresentados e adotados no contexto da Exposição Universal, a Expo 98, em Lisboa, em setembro de 98, que foi declarado, portanto, pela ONU como ONU Internacional dos Oceanos, e cujo tema da exposição era Os Oceanos, um património para o futuro. Bom, então, agora, falando um pouquinho sobre a organização do arquivo, ou seja, este arquivo, na altura, portanto, um pouquinho antes de iniciarmos o programa de Iberarquivos, o arquivo já havia sido reunido, portanto, em Lisboa. No caso da presidência, apenas passou do primeiro andar do edifício 7, onde realmente funcionava a presidência da CNIL, para a secção do arquivo. No caso do arquivo do Secretariado-Geral em Genebra, portanto, ele já havia sido recebido em Lisboa e também, no fundo, concentrámos, portanto, antes de iniciar o projeto, concentrámos todo o arquivo, para termos uma boa visão, uma visão geral sobre o nosso universo total e também para podermos, portanto, como explicar, para podermos também, portanto, concorrer ao projeto já com uma boa perspectiva dos seus conteúdos. Portanto, este arquivo era um arquivo já bastante organizado, ou seja, vinha na maior parte deles, estava organizado em dossiês por evento, como, por exemplo, normalmente a maior parte dos dossiês correspondiam à organização das sessões plenárias, à organização das reuniões do Comitê Executivo ou das reuniões dos grupos de estudo.
e bem assim também pela tipologia documental, como correspondência recebida, correspondência remetida. Encontra-se no arquivo documentação de tipologia bastante diversa, portanto, ele conta felizmente, com os estatutos, a estrutura orgânica, objetivos e termos de referência, bastante correspondência, essencialmente faxes, documentos de referência, documentos de trabalho que eram debatidos durante as sessões plenárias, publicações diversas que apoiavam os trabalhos da Comissão, entre as quais contributos nacionais e regionais para a Comissão, relatórios de atividades, o relatório final. Bom, depois, uma vez organizado fisicamente e concentrado este arquivo, se calhar talvez uma das tarefas que representou o maior desafio foi a tarefa de fazer um plano de classificação para o representar, sendo que já existia, portanto, juntamente com o arquivo chegaram-nos algumas versões de uma tentativa de quadros de classificação anteriores, portanto, feitos, se bem que percebemos, realizados por Mário Ruivo em conjunto com o secretário do presidente da CNIL, Mário Batista Coelho, e então, portanto, já havia aqui uma estrutura, uma tentativa de arquivo, ou pelo menos uma consciência de que esta documentação deveria ser organizada de forma a que a sua informação pudesse ser recuperada e apoiar, portanto, as atividades da Comissão. Portanto, nós analisámos esses quadros de classificação que já existiam. A certa altura, ponderámos organizar a documentação pela sua proveniência física, isto é, correspondente ao seu local de acumulação, residência em Lisboa e secretariado em Genebra, mas rapidamente abandonámos essa opção porque isso iria resultar na duplicação de níveis abaixo destes órgãos, ou seja, porque ambos estes órgãos organizaram os mesmos eventos, embora decorrendo de competências diferentes, não é? E nós não queríamos ter esta duplicação, portanto acabámos por nos basear bastante no quadro de classificação que já existia, o que nos levou então a um quadro de um plano de classificação que representa sobretudo a orgânica da Comissão num primeiro nível e os eventos que decorreram, portanto, que foram realizados no âmbito dessa orgânica, já num segundo nível. Por exemplo, vocês têm aqui as sessões plenárias, por exemplo, descendem do órgão Assembleia, uma vez que também constituem uma evidência do seu funcionamento, e o mesmo também poderíamos dizer aqui dos grupos de estudo, em que os documentos, os dossiês da organização destas reuniões dos grupos de estudo também descendem do respectivo grupo. Em relação aos metadados descritivos do arquivo, portanto, nós realizámos no âmbito do projeto 3 tipos diferentes de metadados, o guia do arquivo, o inventário e um catálogo. O guia do arquivo procurou descrever geralmente o arquivo utilizando os elementos da norma ISAG, que é vossa conhecida já desde há muito tempo. Portanto, no que diz respeito à identificação, ao contexto, onde descrevemos a história biográfica da Comissão e a história custodial e arquivística, o elemento do conteúdo e estrutura, que contém o âmbito de conteúdo e também onde explicamos um pouquinho o sistema de organização do arquivo da CNIL, as condições de acesso e utilização e a documentação relacionada. No caso da documentação relacionada, o Filipe já referiu que temos talvez a maior relação que possa haver entre este arquivo e outro arquivo que esteja na Fundação seja por via da ciência de Mário Ruivo e por via da política, talvez, o de Mário Soares. E aqui está o meu colega João a fazer, portanto, a descrever sobretudo os documentos ao nível do item, portanto, para o nosso catálogo. Foi possível, no âmbito do projeto, inventariar todo o arquivo, o que é uma grande mais-valia, porque embora não se tenha digitalizado tudo, o que vai acontecer é que se alguém precisar de consultar, pode então começar por partir do inventário para localizar melhor onde está a informação que pretende e consultar
deslocar-se, obviamente, a Lisboa para consultar. Foi também durante esta fase que identificámos os casos de incomunicabilidade de acordo com o nosso decreto-lei número 16/93, que é a Lei Geral dos Arquivos, e a Lei número 58/2019, que transpõe para a legislação nacional o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, existiram muito poucos documentos que foram classificados como incomunicáveis e a maior parte destes, o que aconteceu foi que havia alguma informação relacionada com a vida privada e íntima das pessoas que acabava por também seguir juntamente com a informação de trabalho e com aquele fluxo de troca de informação entre os vários membros da Comissão. Acrescentámos também ao esquema de metadados do Sistema de Informação da Fundação, no âmbito deste projeto em específico, descritores para as entidades pessoais e para os países ibero-americanos, para termos depois, mais tarde, a possibilidade de extrair os indicadores relativamente ao universo tratado. No capítulo da conservação preventiva, não foi o que nos levou, que nos representou os maiores desafios, muito pelo contrário. Isto era documentação que se encontrava bastante limpa, ou seja, tinha aquela sujidade mais de ter estado fechada dentro de caixas durante algum tempo e era, sobretudo por fora dos dossiês, porque por dentro ela estava bastante limpa. O que foi necessário fazer foi remover os elementos metálicos e limpar mecanicamente o pó. Portanto, não houve nenhuma intervenção de conservação curativa ou de restauro, não foi necessário. O que acabámos por fazer também foi condicionar, portanto, esta documentação em capilhas e em caixas ácido frio, portanto, tudo em materiais de qualidade arquivística. Acabámos também por fazer, a propósito, identificar os documentos com o nosso número, portanto, atribuir a nossa cota, e se fazer uma seleção e preparação para a reprodução, que é bastante, que eu gostava de destacar, portanto, é uma parte do trabalho muito importante quando estamos a preparar para a reprodução, de forma a que na fase da reprodução esta possa ser o mais eficiente possível, mais vale perdermos algum tempo na fase desta preparação que precede. Depois dos documentos irem para a reprodução, as caixas foram arrumadas, portanto, em depósito dotados de controle ambiental, com temperatura e umidade relativa de acordo com o que deve ser. A fase da reprodução, o Filipe já mencionou, tem sido assim uma mais-valia da Fundação contar com o nosso colega António Coelho, que é uma pessoa bastante informada e já com muita prática neste capítulo. Portanto, nesta fase, o objetivo era garantir a integridade da informação superficial visível nos documentos, o que nos permite associar a quem visualiza estes documentos uma percepção automática de autenticidade, mesmo quando está, portanto, a vê-los no ecrã. O que é suposto é que os nossos utilizadores, através do ecrã, tenham a mesma percepção que teriam quase como se estivessem perante o original. Para isso acontecer, foi preciso criar protocolos de reprodução de acordo com as características técnicas definidas numa ISO, que diz respeito às boas práticas na captura digital de materiais de herança cultural. As nossas matrizes digitais foram gravadas em formato TIFF, a 300 dpi, com um espaço de cor próprio. Utilizámos a profundidade de bits de 8 bits, porque não seria necessário, ou seja, 8 bits representam 256 tons e dado que esta documentação era documentação bastante cinzenta, portanto não tinha assim nenhuma subtileza ao nível das suas tonalidades, nem nenhuma grande quantidade de tons. Portanto, optámos pelos 8 bits em vez dos 16 ou 24 bits, que seriam seguramente exagerados e iriam representar um peso muito grande depois nos nossos servidores. E então avançámos para a reprodução dos documentos, que decorreu de forma bastante eficiente, uma vez que eles estavam preparados para digitalizar. Outra dica que podemos dar aqui é que nós, por exemplo, estamos a utilizar umas capilhas, umas folhas A3, papel ácido frio de 80 gramas,
para este tipo de documentação são bastante apropriadas, portanto, dobramos ao meio, guardamos o documento lá dentro. O facto de ser uma capilha faz com que o operador de produção possa abrir, tirar o documento e voltar a colocar. O documento não está praticamente tempo nenhum exposto à luz nem ao pó, e também para o operador é muito mais fácil do que estar, por exemplo, a retirar um documento de uma bolsa ou de um envelope. E pronto, a fase de reprodução decorreu sem percalços. Após a fase de produção foi necessário rever as imagens, confrontando-as com as originais, ou seja, em termos de qualidade e detecção de erros. Logo após a fase de produção e dessa revisão das imagens, então passamos para a fase da ingestão destes conteúdos no nosso sistema de informação interna e depois da sua publicação na plataforma Casa Comum. Durante esta fase tinha como objetivo, portanto, tornar o arquivo acessível ao público, promover o seu desenvolvimento promovendo o desenvolvimento de investigação sobre o tema do oceano e também a possibilidade de pesquisa transversal nos arquivos pessoais da Fundação, que contêm elementos sobre o mesmo assunto, como o Mário Rui e Mário Soares. Ou seja, uma vez na Casa Comum, se quem não quiser percorrer o arquivo da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, mas quiser pesquisar, por exemplo, o tema do oceano, ou algum tema subsidiário deste, em todos os arquivos da Fundação, portanto, pode fazê-lo através desta plataforma, e isso é uma mais-valia muito grande para os nossos utilizadores. Portanto, este projeto teve como resultados o tratamento de cerca de 20% do total do arquivo, portanto, conseguiu-se intervir em termos de conservação preventiva em 51 pastas, conseguimos catalogar 3.785 documentos e reproduzir 908 documentos, e temos atualmente na Casa Comum mais do que estes objetos digitais que concluímos com o projeto, que foram 4.983, porque, entretanto, sempre que temos essa possibilidade, continuamos a fazer a ingestão de novos objetos digitais. Dois dos resultados mais, eu diria que poderão ter mais impacto para além da publicação na Casa Comum, são a publicação de um guia de boas práticas de digitalização, que também há de estar prestes a ser terminado e a ser divulgado, e também o guia de apoio à investigação, como o Filipe já referiu, é uma excelente porta de entrada para quem quer investigar sobre a Comissão, e onde vai encontrar uma cronologia que remete para documentos do próprio arquivo, ou seja, aqui uma ligação, uma conexão entre este guia e o arquivo, e também, por exemplo, as biografias, temos atualmente as biografias de todos os membros da Comissão. É óbvio que as biografias dos elementos ibero-americanos estão um pouco mais desenvolvidas, porque também era esse o nosso foco. Era precisamente identificar quem é que são estes agentes ibero-americanos no arquivo Zé Comida, portanto, e eles aparecem-vos aqui nestes gráficos, em termos quantitativos, e podemos ver então aqui Portugal é bastante, portanto, é bastante, tem uma percentagem bastante grande de ocorrências neste arquivo, o que é expectável, não é? Dado que a presidência foi inteiramente portuguesa, e depois logo seguido pelo Brasil também, e já vamos perceber um pouquinho melhor porquê, porque para além destes dados quantitativos, então vamos falar um pouquinho sobre quem é que eram, portanto, estas entidades ibero-americanas que trabalhavam juntamente participavam na Comissão Mundial Independente para os Oceanos. Então temos Portugal, como o Filipe já referiu, com Mário Soares, o seu presidente, e Mário Rui, o seu coordenador, portanto um mentor político e um mentor para a ciência. Temos também Mário Batista Coelho, era secretário do Presidente da República, foi um dos principais responsáveis pela redação do relatório final, era um investigador sobre o direito do mar, assessor para os assuntos do ambiente do Presidente da República e membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Temos também ainda em Portugal Maria Eduarda Gonçalves, a nossa especialista externa do Grupo de Estudo de Consciencialização e Participação Públicas. É uma especialista em Direito Público, delegada no Grupo Consultivo de Especialistas em Direito do Mar da COI e do Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas para a Utilização Pacífica do Espaço Exterior.
Temos, por parte do Brasil, portanto, Luís Filipe Macedo Soares, que presidiu ao primeiro grupo de estudo que foi formado. É também um diplomata formado em Direito, dedicou a sua atividade profissional às questões do mar, da cooperação científica, do ambiente e da não proliferação nuclear, e era à altura da Comissão Embaixador do Brasil na Índia. Temos José Israel Vargas, como já referi há pouco, o organizador da segunda sessão plenária da CNIL, no Rio de Janeiro, que era Ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil e Presidente do Conselho Executivo da Unesco. Bom, temos Luís Filipe Costa Fernandes, também, o secretário executivo da CNIL, que já vamos ver um pouquinho mais adiante o que era exatamente a CNIL. E temos o Heitor Gorgolino de Sousa, uma pessoa eminente da CNIL, que era reitor da Universidade das Nações Unidas. Em Espanha temos o Ricardo Dias Oschleitner, espero que se leia assim o nome, que era um membro da CNIL formado em Engenharia Química, ocupou cargos de gestão no Banco Mundial, na Unesco, que é a Organização dos Estados Americanos, foi vice-presidente do Clube de Roma e subsecretário de Estado para a Educação e Ciência. Temos, por parte do México, a Alicia Bárcena, membro da CNIL também, bióloga e investigadora sobre políticas e participação públicas, ambiente e desenvolvimento sustentável. Depois, chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e nomeada subsecretário-geral da Administração por Ban Ki-moon, o secretário-geral que temos Manuel Telo, também já referi há pouco, especialista externo do Grupo de Estudo de Parceria e Solidariedade de Questões Norte-Sul. É um político e diplomata, representante permanente do México nas Nações Unidas e secretário dos Negócios Estrangeiros no seu país. Temos, por parte do Chile, Juan Somávia, uma pessoa eminente da CNIL, um diplomata chileno, também formado em Direito, e Patrício Bernal, também membro da CNIL, oceanógrafo, secretário executivo também da COI, diretor-geral adjunto da Unesco, onde liderou o desenvolvimento do sistema de observação global do oceano, ao qual devemos muito ainda hoje em dia e que continua a funcionar, sendo que isto aconteceu até já depois do período de vida da Comissão. Temos, por parte da Costa Rica, Oscar Arias, portanto, membro da CNIL, formado em Direito, Economia, doutorado em Ciências Políticas, Prémio Nobel da Paz, portanto, ele traçou um plano de paz para a América Central, ex-presidente da República da Costa Rica, fundador da Fundação Arias para a Paz e Progresso Humano. Em jeito assim de conclusão, podemos referir que trata-se, portanto, destes elementos ibero-americanos, são sobretudo diplomatas, políticos, cientistas, especialistas em Direito, com responsabilidades na área do ambiente, cultura, políticas públicas, cidadania, paz e desenvolvimento, que ocuparam também, além de terem desempenhado cargos oficiais nos seus países, ocuparam também cargos em organizações intergovernamentais, como a ONU e a Unesco. Ou seja, e são representativos também de outras das facetas da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, que é precisamente a articulação desta Comissão com o sistema das Nações Unidas e com as ONGs. Bom, no caso do Brasil... Catarina. Sim. Estamos um pouquinho limitados de tempo. Vamos já acabar. Mais um minuto. Venga. Pronto, só um minuto, muito rapidamente, para referir que o Brasil foi o único país que criou uma estrutura própria para apoiar os trabalhos do seu grupo de estudo, que era a Comissão Nacional Independente para os Oceanos, que, entre vários trabalhos que publicou, destaca-se o Brasil e o Mar no século XXI, que foi um relatório que eles dirigiram aos tomadores de decisão do seu país, portanto, e é um relatório que acaba por concretizar para o Brasil aquilo que o relatório final da CNIL concretiza para o oceano no mundo inteiro e que também, obviamente, destaca a importância de ser dada a informação a estes tomadores de decisão e como isso pode ter uma influência também na preservação do oceano. E também o Brasil enquanto país anfitrião daquela que foi considerada a primeira reunião plenária substancial da Comissão. Pronto, muito rapidamente, temos aqui o arquivo em relação ao livro, ou seja, porque
alguém pode dizer, então, mas se nós temos o relatório final da comissão, por que é que nós deveríamos ir ao arquivo? Eu digo que sim, devemos ir ao arquivo, devemos ler o relatório, é importante, mas é no arquivo que nós compreendemos o que é que foi a comissão e qual foi o papel desempenhado por cada um dos seus membros e o seu contributo individual para o coletivo. Este arquivo também evidencia as transações entre entidades que compunham a comissão e que correspondiam sobretudo à organização de uma estrutura internacional multilateral e pluridisciplinar. Evidencia um aspecto muito interessante que foi a conciliação de diferentes perspectivas e formas de abordar os assuntos relacionados com o oceano e que alcançou o consenso necessário à publicação do relatório final e é também uma evidência de como foi sendo trabalhado o texto do relatório final, não é? Com os contributos e comentários não só dos elementos do grupo de estudo, como também dos membros e de especialistas externos. Para acabar mesmo, portanto, temos aqui um conjunto de conceitos que corresponde a recomendações e propostas deste relatório final, onde estão bastante explícitos alguns temas que foram aprofundados precisamente pelos membros ibero-americanos, como o do papel dos Estados e da sociedade civil, e da articulação entre o Estado, a sociedade civil e a nossa consciência também individual, a nossa participação enquanto cidadãos individuais, precisamente na preservação do oceano, a importância da ciência e tecnologia estar na base, portanto, da tomada de decisão ao nível político, a aplicação de convenções e instrumentos jurídicos, porque as convenções existem, é verdade, mas é preciso, e isso foi uma preocupação dos elementos da CNIL, foi precisamente saber, ok, existem estas convenções, estas normas, estes instrumentos jurídicos, mas agora o que é preciso é passarmos à fase da aplicação, não é? Como é que isto se aplica, como é que se responsabilizam e vinculam todas as pessoas em torno destes objetivos, como é que se fiscaliza, como é que se monitoriza, pronto, e vou terminar porque poderíamos ficar aqui a falar sobre isto eternamente. Não sei se, Filipe, queres dizer alguma coisa sobre esta última frase? Não tem nada a dizer. Ela é um apelo, sobretudo um apelo que permanece atual, remete para a responsabilidade individual e também institucional, também de arquivos, para nos ajudar a compreender esta questão dos oceanos e da sua salvaguarda, e remete para a nossa responsabilidade e para a nossa atuação, e, portanto, acho que também é um apelo simbólico, mas também, portanto, do ponto de vista da ação cívica que podemos desempenhar e que na Fundação Mário Soares e Maria do Doce garantidamente queremos desempenhar. Pues por mi parte, primero que nada, darles la enhorabuena por realizar este proyecto, por concluir este gran trabajo archivístico, sobre todo por incluir uno de los temas que sin duda está en las agendas internacionales y retomar pues todo este fondo documental que sin duda merece trabajar, merece preservarse por mucho más tiempo y sobre todo pues tenerlo en las mejores condiciones para que tanto la ciudadanía como los investigadores puedan acceder a él de manera fácil, de manera práctica y que obviamente se mantenga por muchas generaciones como evidencia del gran trabajo que hizo Mario, ¿no? De la fundación en general. Por parte de Iberarchivos, yo nada más les quiero dar la enhorabuena por este trabajo, invitarlos sobre todo a que sigan presentando proyectos de Iberarchivos. Recuerden que está abierta la convocatoria actualmente, pueden presentar otro proyecto, ustedes ya fueron ganadores de una ayuda, así que pueden volver a hacer una segunda edición, porque sin duda estos proyectos archivísticos nunca concluyen, siempre hay más cosas por realizar, más cosas por trabajar, así que los invito a que participen. Y nada, simplemente decirles que ha sido un placer contar con toda su colaboración y con esta gran explicación tan profunda que nos abordó todo, o sea, desde la importancia del fondo documental, lo que realiza la fundación, los resultados del proyecto y que sin duda evidencian pues el gran compromiso y el gran trabajo que ustedes han tenido. Muchísimas gracias y les deseo una excelente tarde. Muito obrigado, Cindy. Hasta la próxima. Obrigada, boa tarde. Até a próxima, obrigado.